Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nós iremos agora começar um curso de raciocínio lógico do zero ao Pro. Se você está precisando entender e aprender o raciocínio lógico, esse curso é para você. Nós iremos do básico ao avançado. Então, curso de raciocínio lógico do zero ao Pro. Nessa aula, nós iremos iniciar com a proposição lógica. Como reconhecer uma proposição lógica. Então, sem mais delongas, vem comigo, vem para a tela. Então, o que é a proposição lógica? A proposição lógica é uma sentença declarativa que se pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Para que eu descubra, para que eu consiga identificar uma proposição lógica, eu tenho que saber que a proposição lógica é uma sentença declarativa, em que nela eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Vamos aqui ao exemplo aqui. Todo homem é mortal. Esse é um exemplo de proposição lógica, pois podemos atribuir a ele um valor de verdadeiro ou falso. Ou a sentença é verdadeira ou a sentença é falsa. Temos que tomar cuidado que somente a frase declarativa pode ser uma sentença lógica. Então, lembre-se, somente a frase declarativa ela pode ser uma proposição lógica. Vamos ver aqui como é que cai em prova. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa, que admite um e somente um valor. Admite um e somente um, o valor de verdade ou falso. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Aí fala, letra A sentença exclamativa, quero comprar um bom carro, é falsa. Lembre-se, somente a sentença declarativa é uma proposição lógica. Então, se é exclamativa, não é. Opa, letra B, sentença declarativa, pode ser? Choveu no dia do jogo de basquete, é falsa. Ele está dizendo que essa sentença aqui é falsa. Ele fala que é declarativa, mas só que essa sentença, como vimos, ela não é declarativa, ela é interrogativa. Então, somente a sentença declarativa pode ser uma proposição lógica. Sentença interrogativa, não é. Então, isso aqui também pode cortar. A sentença exclamativa. Não, sentença exclamativa não pode ser proposição lógica. A letra D, sentença interrogativa também não. E a sentença declarativa, opa, a letra E aqui. Brasil é um Estado soberano, é verdadeiro. Sim, é essa mesmo. Então, é a letra E. Por quê? Porque a proposição lógica, ela só pode ser uma sentença declarativa. Isso que significa que sentenças interrogativas, sentença exclamativa, sentenças que exprimem opinião, elas não podem ser proposições lógicas. Então, como reconhecer uma proposição lógica? Então, aqui temos a sentença é declarativa. Se ela não for declarativa, ela não é proposição lógica. Somente as sentenças declarativas, elas podem ser proposição lógica. Então, é exclamativa, é interrogativa, exprime opinião, então não são proposições lógicas. Sentença aberta. A sentença, se for uma sentença aberta, as sentenças abertas também não são consideradas proposições lógicas. Então, a sentença é aberta, se não, pode ser uma proposição lógica. Se for uma sentença aberta, sim, ela não é considerada proposição lógica. Então, as sentenças abertas não podem ser proposição lógica. Não é proposição lógica. Então, a declarativa é proposição lógica. A sentença aberta não é proposição lógica. E o paradoxo, uma sentença paradoxal ou um paradoxo também não é sentença, não é proposição lógica. Então, temos somente a declarativa é proposição lógica. Sentença aberta não é proposição lógica. Paradoxo também não é proposição lógica. Sentença declarativa. Até o momento já sabemos que uma proposição lógica é uma sentença declarativa. Isso quer dizer que podemos atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso. Certo. As frases declarativas não são... As frases não declarativas não são proposições lógicas. Por causa disso, frases interrogativas, exclamativas, imperativas, frases que exprimem desejo e frases que exprimem opinião não são proposições lógicas. Então, frases interrogativas têm um sinal de interrogação, não é proposição lógica. Frases exclamativas têm um sinal de exclamação, não são proposições lógicas. Frases imperativas, que são frases imperativas que exprimem ordem, desejo, também não são proposições lógicas. Frases que exprimem desejo, optativas, e frases que exprimem opinião não são proposições lógicas. Somente a sentença declarativa, ela é uma proposição lógica, somente as sentenças declarativas. Então, exemplo de uma frase interrogativa, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É uma frase que não é considerada proposição lógica. Eu não posso atribuir a ela o valor de verdadeiro ou falso. A frase exclamativa, boa sorte também não é uma proposição lógica.
A frase imperativa, que indica ordem, pedido, escreva direito. Essa frase, escreva direito, também não pode ser uma proposição lógica, porque porque não conseguimos atribuir a ela o valor de verdadeiro ou falso. A frase optativa, que exprime desejo, espero que dê tudo certo. Espero que dê tudo certo. Essa frase também não é considerada proposição lógica. E frases que exprimem uma opinião. Não esqueça que essas sentenças não são proposições lógicas. Vamos ver aqui. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição lógica é, letra A, continue a prova de concurso público. Não, essa aqui é uma frase imperativa, não é proposição lógica. Letra B, pare, é uma frase exclamativa, também não é proposição lógica. Letra C, af, quanta besteira, também é uma frase exclamativa, também não é proposição lógica. Letra D, qual é o seu nome? É uma frase interrogativa, também não é proposição lógica. Letra E, Antônio mora em Ronda Alta. Certo, isso aqui é uma frase e é uma proposição lógica. Agora nós iremos ver sentença aberta e uma sentença aberta quando a sentença é aberta ou quando ela é fechada. A sentença aberta é aquela que não se pode atribuir. Então, eu não consigo atribuir a uma sentença aberta a valoração de verdadeiro ou falso. Portanto, a sentença aberta não é uma proposição. Então, a sentença aberta ela não pode ser uma proposição lógica. Agora, nós iremos ver os tipos de sentença aberta. Quais as sentenças que são consideradas abertas? E nós vamos ver, primeiro, a primeira sentença que é aberta e que, portanto, não é uma proposição lógica, é uma sentença que possui uma variável matemática. Então, a sentença que possui uma variável matemática, ela é uma sentença aberta. Sendo uma sentença aberta, não consigo eu atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Sendo assim também, não é uma proposição lógica. Então, vamos lá. Se houver uma variável matemática, a sentença será aberta, mesmo que se saiba o valor de x. Porém, se na questão for indicado o valor de x, não será sentença aberta. Por exemplo, eu tenho aqui x mais 6 é igual a 8. X mais 6 é igual a 8. Essa sentença é aberta? Sim. Por quê? Porque ela possui uma variável matemática. Mas você vai dizer, não, mas eu conheço, aqui o valor de x é 2, eu tenho certeza que é 2. Sim, mesmo que você conheça que o valor, nesse caso, é 2, ela ainda continua sendo uma sentença aberta. Se porém, na questão vier dizendo que nessas x mais 6 igual a 8. Para x igual a 2, aí já é uma outra história, porque ele está especificando o valor de x. Mas, se vier apenas x mais 6 é igual a 8, nesse caso, ela é uma sentença aberta. E, portanto, ela não é uma proposição lógica. Mas por que isso? Porque, digamos, qual é o valor de x? É qualquer valor que você possa atribuir. Digamos que eu atribuo o valor de 2. Aí, x vai ser igual a 2. 2 mais 6 é igual a 8. Verdade, verdade. Mas se eu quiser que x seja igual a 4? 4 mais 6 igual a 10. Né? Sim, aí assim ficaria como falsa. Então, quando tem uma variável matemática, essa sentença ela pode ter dois valores. Ela vai ser verdadeira e vai ser falsa também, porque vai depender do valor de x. E lembrando que há um princípio nas proposições lógicas em que uma proposição lógica ela não pode ser uma sentença, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdade ou ela é falsa. Ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Sendo assim, se eu considerar o valor de x, eu posso considerar o valor de x como qualquer valor que eu queira. X pode ser 2? Pode. Pode ser 4? Pode. Nesse caso, se x for 2, é verdade. Mas se x for 4, aí é falso. Então, e a sentença não pode ter valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Mas, repito, se na questão for disser que o valor de x, que a sentença x mais 6 é igual a 8, para x igual a 2, aí sim, aí ele especificou qual é o valor de x. Nesse caso, eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Se ele tiver especificado x mais 6 é igual a 8 para x igual a 4, aí sim, aí vai ser falsa. Porque você, sabendo agora o valor de x, você atribuiu ela como falsa. Então, variável matemática, tem uma variável matemática, ela não é considerada uma proposição lógica, é uma sentença aberta. E sentença aberta não é proposição lógica. Agora tem esse outro exemplo. Se existir proposições categóricas, aí sim, a sentença que seria aberta é uma sentença fechada. Por exemplo, para todo x, x mais 4 igual a 7. Para todo x, x mais 4 igual a 7. E o que significa esse símbolo aqui para todo? Então, é uma sentença categórica. E o que significa isso? Significa que qualquer valor de x, eu somando x mais 4 vai dar igual a 7.
Aí eu pergunto, isso é verdade? Não, não é qualquer valor de x que eu somando mais 4 é igual a 7. Só existe apenas um valor de x, nesse caso, que eu somando com 4 é igual a 7, que no caso é 3. Só existe um valor. Não é para todo valor, não é para qualquer valor de x. Não é para todo valor de x que x mais 4 é igual a 7. É apenas quando x é igual a 3. Então, nesse caso, essa proposição aqui é uma proposição falsa. É uma proposição falsa. E por que ela não é considerada sentença aberta? Porque agora, diferentemente do outro caso, nesse caso aqui, eu consigo atribuir o valor de verdadeiro ou falso a ela. Se a sentença diz, para todo x, x mais 4 é igual a 7, eu sei que isso é falso. Por quê? Porque não é para todo x, que x mais 4 é igual a 7. É apenas quando x for 3, porque 3 mais 4 é igual a 7. Aí, nesse caso, sim. Mas ele está dizendo que é para todo valor do x. Por exemplo, se eu botar x igual a 1, 1 mais 4 é igual a 5. E 5 é diferente de 7. Então, não é para todo x que essa sentença é verdadeira. É igual a 7. Não é para todo x que o valor dá igual a 7. É somente para x igual a 3. E ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que é para todo x. E não é para todo x. Então, só existe apenas um valor de x que torna a sentença verdadeira. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que essa aqui é falsa. E quando eu consigo atribuir um valor de verdadeiro ou falso, é uma sentença fechada. Portanto, proposição lógica. Nesse caso aqui, esse exemplo é um exemplo que, aparentemente, tendo uma variável matemática, ela não é sentença aberta, ela é uma sentença fechada. Outro caso em que a sentença é aberta é uso de pronome. Então, quando eu uso um pronome, e ele não vem especificado, é uma sentença aberta. Sendo sentença aberta, repito, sendo sentença aberta, não é proposição lógica. Por exemplo, vamos dizer, ele é magro. Ele é magro. Perceba que o sujeito não é especificado. Quem é ele? Não sei. Ele é magro. Não se diz quem é ele. Se o pronome for referenciado na frase, então não será sentença aberta. Vamos, por exemplo, se Elton é músico, então ele canta. Eu sei que nessa frase aqui, ele está se referindo a Elton. Então, é conhecido. Esse ele aqui, é conhecido, que é Elton. Nesse caso, essa sentença não é uma sentença aberta. Ou seja, eu posso atribuir a ela o valor de verdadeiro ou falso. Mas, nesse caso aqui, ele é magro. Quem é ele? Não se diz quem é, não se sabe quem é ele, o nome. Então, nesse caso aqui, o uso de pronome torna a sentença uma sentença aberta. E, portanto, não é proposição lógica. Não esqueça, sentenças abertas não são proposição lógica. Esse é um caso, uso de pronome, usou o pronome, sentença aberta. Vamos ver aqui? Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Já vimos. Ele aqui, ele. Quem é ele? Não se sabe quem é, que jogador foi esse. Então, nesse caso aqui, ele pergunta, é verdade que é apenas e? Então, eu não posso atribuir valor na primeira. X mais y dividido por 5 é um número inteiro. Veja, tem duas variáveis matemáticas aqui. Eu não sei. Então, também não é proposição lógica. João da Silva foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu posso atribuir um valor verdadeiro ou falso a ela? Posso. Aí, é verdade que apenas a 1 e 2 são sentenças abertas. Sim, 1 e 2. Ele, aqui é o uso de pronome. E a 2, o uso da variável matemática. A 3 não é sentença aberta, é uma sentença fechada. Então, letra A, são sentenças abertas, a 1 e a 2. Então, qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Então, Paulo é inteligente. Eu posso atribuir um valor a ela verdadeiro ou falso? Posso sim. Então, é uma sentença fechada. Ele quer aberta. Letra B. Se Marcos é teresinense, então Marcos é piauiense. Também é uma sentença fechada, porque eu posso atribuir o valor a ela de verdadeiro ou falso. Letra C. João fala inglês ou francês. Posso atribuir a ela um valor? Sim, pode. Então, ela é uma sentença fechada. Letra D. X mais 2 é igual a 5, onde x é um número inteiro. Opa, veja o valor. Variável matemática, sentença aberta. Então, letra D. Letra E. Para todo x inteiro, x mais 2 é igual a 5. Então, quando tem para todo algum, nesse caso aqui, esse quantificador categórico, ele torna a sentença que era aberta em uma sentença fechada. Então, só temos sentenças abertas aqui, o valor de D. Sentença aberta. Letra D. Paradoxo. Paradoxo é uma sentença que parece verdadeira, mas que contém uma contradição lógica. Contradição lógica. O exemplo clássico é a frase, quando alguém fala, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. Se a frase for verdadeira, digamos que ele esteja falando a verdade, eu sou mentiroso. Mas ele não pode falar a verdade. Por quê? Porque ele é um mentiroso. Então, essa frase, ela traz uma contradição. Ele diz, eu sou mentiroso. Se ele é mentiroso, ele não pode falar a verdade. Então, essa frase não poderá ser verdadeira. E também, se a frase, se ele estiver falando, for falsa, então ele não seria um mentiroso. Teria que falar a verdade. Então, há essa contradição. Você não pode
saber se é verdade ou falsa. Ela tem uma contradição lógica. E tendo uma contradição lógica, não é uma sentença fechada, ou seja, ela não é uma proposição lógica. Então, um paradoxo não é proposição lógica. E um dos famosos é esse aqui, ó. Eu sou mentiroso. Porque se ele disser que ele é um mentiroso, então ele não pode estar falando a verdade, que ele é mentiroso. Então, frases paradoxais não são proposições lógicas. Agora vamos resolver alguns exercícios. Com relação a equações, inequações e estruturas lógicas, julgue o item. A inequação 61x² é 61x² menos 61x maior que zero. É uma proposição. Já vimos. Variável matemática é uma sentença aberta. Tem uma variável matemática, torna a sentença aberta. Sendo sentença aberta, não é considerada, ela não é uma proposição lógica. E ele fala, é uma proposição. Errado. Nesse caso, ela não é uma proposição lógica. Está errado a afirmativa. Com relação a equações e inequações e estruturas lógicas, julgue o item. Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. É uma proposição. Aí você dá como atribuir o valor de verdadeiro ou falso? Ah, dá. Pera ainda. Mas aqui, lembre-se, tem uma exclamação. Ou seja, essa frase ela não é uma frase declarativa, é uma frase exclamativa. E somente as frases declarativas são proposições lógicas. A frase exclamativa, interrogativa, optativa, que exprime desejo, não são proposições lógicas. Nesse caso, essa frase aqui é uma frase exclamativa, ele diz que é uma proposição, ele está errado, que ela não é proposição, é errado. Vamos partir para a próxima. 3 irmãos, André, Fernando e Paulo, estavam brincando na sala de estar quando, acidentalmente, um deles chutou uma bola de futebol em um vaso de flores. O vaso, infelizmente, caiu no chão, quebrou e fez um barulho enorme. Assustada, a mãe deles veio correndo e perguntou quem era o culpado. André respondeu, eu quebrei o vaso. Fernando respondeu, eu não quebrei o vaso. Paulo, por sua vez, disse, o André não quebrou o vaso. Sabe-se que apenas um deles está dizendo a verdade. Com base na situação hipotética, julgue o item. A frase, eu quebrei o vaso, é uma proposição exclamativa. A frase é uma proposição exclamativa. Primeiro, a proposição exclamativa, a frase, a sentença exclamativa não pode ser proposição. E ele fala que é uma proposição exclamativa? Não. As proposições só podem ser frases ou sentenças declarativas. Então, como essa aqui é uma sentença exclamativa, ela não é uma proposição. Então, o que ele afirmou está errado. Que ele fala aqui, a frase eu quebrei o vaso é uma proposição não. Ela é exclamativa. Tudo bem, ela é exclamativa. Agora, proposição não. Proposição só pode ser frases, sentenças declarativas. Vamos para a próxima. No que se refere à lógica proposicional, julgue o item. A sentença x é igual a 2023 é uma proposição. Já vimos, variável matemática. Não é uma sentença aberta. Tem uma variável matemática, ela é uma sentença aberta. Sendo sentença aberta, ela não é uma proposição lógica. Tem variável matemática? Tem, tá aqui, ó. Eu não sei qual é o valor de x. Ah, você diz, mas o valor de x é 2023. Mas se eu disser que x aqui é 1? E se eu disser que é 2023? Então, nesse caso, eu não posso atribuir a ela como valor de verdadeiro ou falso. Porque a sentença, ela só pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, ela só pode ser ou verdadeira ou falsa. Agora, verdadeira e falsa ao mesmo tempo é um dos princípios que ela não pode ser. Nesse caso, tem variável matemática, é aberta, não é. Ele fala que a sentença é uma proposição lógica. É errado. Não é proposição lógica. Vamos para a próxima. Denomina-se proposição toda frase declarativa. Expressa em palavras ou símbolos que exprime o juízo a qual se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um dos dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso, certo? Diante desse conceito, assinale a alternativa que representa, ele quer saber o que é uma proposição. O que é uma proposição lógica. Então vá. Letra A. João, que horas são? Já vimos isso. Frases interrogativas não são proposições lógicas. Corta. Letra B. A cidade é linda. Nessa frase é uma opinião. E opinião também não é considerada uma proposição lógica. Corta. Letra C. Letícia joga futebol aos domingos. Isso é passível de ser certo ou verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Sim, pode ser sim. Então, já chegamos à nossa questão.
essa é uma proposição lógica. Letra D. Faça uma excelente prova. Frases exclamativas. Não pode ser proposição lógica. Letra E. Que o ser divino a cubra. Ou seja, uma frase que exprime um desejo. Também não pode ser. Então, realmente, chegamos à nossa questão, letra C. São exemplos de proposições. A primeira aqui. 3 é um número par. 3 é um número par. Está dizendo que 3 é um número par. Eu posso atribuir a essa sentença um valor de verdadeiro ou falso? Posso. Que no caso é falso. Então, é uma proposição. A 2. 8 maior que 1. Eu posso dizer que é verdadeiro ou falso essa proposição? Sim, essa sentença? Posso. Porque sabemos que 8 é maior que 1 é verdadeiro. Certo? Então, essa primeira proposição, essa segunda proposição. Agora a terceira. X menos 1 é igual a 4. Variável matemática torna a sentença aberta. Tornando a sentença aberta, não é proposição lógica. Então, a terceira não é. Então, só 1 e 2 é a proposição lógica. O que está correto? Então, são proposições. 1 e 2. Cadê? 1 e 2, letra C. Letra C. 1 e 2, letra C. Considere a sentença x e y pertencem ao conjunto dos números reais, tal que x menor ou igual a y. Podemos afirmar que se trata de uma sentença? Já vimos. É uma variável matemática, sentença aberta. Propositiva? Aberta, opa. Fechada, não. Tautológica, não. Contraditória, não. Aberta. Sentença aberta. Dentre as alternativas abaixo, qual pode ser considerada proposição lógica? Ele quer que é considerada proposição lógica. Letra A. Pedro é competente? Opa, interrogativa. Fora. Não é proposição lógica. Qual a sua comida preferida? Interrogativa? Também está fora. Então, a letra A está fora, é interrogativa. A letra B está fora, frase interrogativa. Não é proposição lógica. A letra C. Pequi é encantadora. Eu poderia ficar na dúvida disso? Sim. Vamos ver as outras. Almi tem 3 carros. Esse aqui eu posso atribuir o valor de verdadeiro ou falso? Posso sim. A letra E. O amor é verdadeiro? Isso aqui parece mais uma opinião, um ponto de vista. Como a letra C. Pequi é encantadora. Depende de quem a vê. O amor é verdadeiro. Também depende de quem vê. Mas essa aqui, Almi tem 3 carros. Eu posso dizer que pode ser falso ou verdadeiro? Pode sim, com certeza. Então, a letra D. Se você estiver na dúvida, você analisa as alternativas para ver se alguma se encaixa. Porque essa aqui, é uma opinião. Pequim encantadora. O amor é verdadeiro? Também. Então, a que mais se encaixa, Almi tem 3 carros. Essa sim, eu tenho certeza que eu posso atribuir a ela o valor de verdadeiro ou falso. Entre as alternativas abaixo, qual não pode ser considerada proposição lógica? Não é proposição lógica. Ele quer que não seja proposição lógica. Primeiro, Ana é balconista. Sim, né? Mas vamos analisar as outras. Paulo tem 5 gatos. Pode ser? A letra B, ela é considerada sim. Letra B é considerada. Então, ele quer que não. Então, e a letra B é considerada sim. Então, está fora, né? A letra B. Porto Alegre é no Rio Grande do Sul. Eu posso atribuir verdadeiro ou falso? Sim. Então, também, ela é uma proposição lógica. E ele quer que não seja proposição lógica. Então, ela corta. A letra B e a letra C já podemos cortar. 1 maior que 9. Pode ser atribuir valor verdadeiro ou falso? Ela pode sim, que nesse caso é falso. Então, corta também, é proposição lógica. Ele quer que não seja, não seja. João é incrível. Aqui parece mais uma opinião. João é incrível. Então, essa letra A também vai ser proposição lógica. A única que aqui não a letra E. João é incrível. Parece mais uma opinião. Então, a letra A é proposição e a letra E não é proposição lógica. Ou seja, é apenas uma opinião, é apenas um ponto de vista. Então, letra, nesse caso, não é proposição, letra E. Ok, chegamos ao final da nossa aula. Acompanhe essas aulas, não perca nenhuma aula e você terá êxito em entender e aprender o raciocínio lógico para também se sair bem em provas de concurso. Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações, compartilhe com aqueles também que querem aprender o raciocínio lógico. Valeu e até a próxima!